Mais um capítulo da novela Daniel Vorcaro aqui nesse Bananil, né? Onde o STF conseguiu cooptar o dono de um banco para eles aplicarem os maiores golpes do mundo sem serem descobertos, até que prenderam o Daniel Vorcaro. E a Polícia Federal encontrou mais de 8 mil vídeos dentro dos celulares. São 9 celulares, né? Se não me engano, são 8 ou 9 celulares que eles apreenderam. E os vídeos das festas, dos conluios, dos golpes envolvendo o PT, envolvendo o governo, envolvendo principalmente o STF. Sejam muito bem-vindos, você está no Te Politizeis, eu sou o Carlos Moitas e agora vamos falar sobre os 8 mil vídeos que foram encontrados no celular do Daniel Vorcaro. Não se esqueçam de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalhinho aqui. Então, a Polícia Federal encontrou mais de 8 mil vídeos nesses celulares do Daniel Vorcaro. Esse material apreendido passou por perícia e pode abrir novas frentes de investigação. Imagina o que é gente rezando para que não consigam abrir esses arquivos, né, dentro do governo. Deve ter o STF, deve ter o Moraes, a mulher do Moraes, a amante da mulher do Moraes, né? Então, é uma caixa de Pandora que vai ser aberta aí pela Polícia Federal. Peritos encontraram mais de 8 mil vídeos nesses 9 celulares do dono do Banco Master. Os aparelhos também armazenavam grande volume de outros arquivos digitais. Sacanagem lá no Cine... Como é que é? No Cine Trancoso, né? Que eles faziam as festas lá na Bahia, que a bagunça, a zona toda ficou apelidada de Cine Trancoso. Segundo o Globo, investigadores separam conteúdos pessoais e interações cotidianas no material considerado relevante para a investigação. Grande quantidade de dados exige análise técnica cuidadosa para evitar conclusões precipitadas, né? Como é que você, contra fotos e filmes, não tem argumento, gente? Como é que você vai tirar conclusões precipitadas de um negócio de imagens e áudios e vídeos que estão dentro do celular do cara que usou o banco para o STF aplicar um monte de golpe financeiro? Inclusive Alexandre Moraes está envolvido, a mulher do Moraes está envolvida. Por isso que o Moraes, gente, não estava nem aí com a Lei Magnitsky, né? Ele estava cagando e andando para a Lei Magnitsky, porque ele falou assim, não, olha, eu tenho um banco, eu pego dinheiro a hora que eu quiser, eu tenho um contrato de 129 milhões do meu escritório de advocacia, eu tô cagando para a Lei Magnitsky, né? Por isso que ficou lá 6 meses, o Moraes deu pelotas para a Lei Magnitsky. E aqui o Globo, né, mostrando o que deveria, o que vai ser apreendido, né? Eles estão aqui colocando na reportagem que há um desafio da triagem desses vídeos. Não tem desafio nenhum, porque eu acho que ninguém conhece ainda a inteligência artificial. Você coloca meia dúzia de vídeos lá e pede para o ChatGPT, por exemplo, analisar os vídeos, ele vai analisar, vai dizer em que parte que estão as negociações, os golpes, os documentos e tudo mais, né? Sei lá, em algumas horas o ChatGPT consegue analisar muitos vídeos de uma maneira muito rápida. Integrantes da investigação afirmaram que, embora a delação seja considerada relevante, boa parte das informações já está contida nos dispositivos apreendidos. Nesse cenário, a expectativa é de que a colaboração traga elementos inéditos capazes de lançar luz sobre pontos não alcançados pelos policiais, né? Aqui temos fotinhos de dentro da casa do Vorcaro, a Polícia Federal analisando documentos, prendeu um dinheirinho aí que ele usa para pagar as garotas do Jobs, alguns relógios, cartãozinho, cartão do C6, cartão do Itaú, cartãozinho azul, né, do Itaú, tem uma Discovery, tem mais relógios aqui e uma BMW, a foto do Vorcaro com o carecão, e a gente vê aqui na garagem do Vorcaro que só tem lasanha, né? BMW, a Discovery, que dá um trampo mecânico violentíssimo. Então o Vorcaro é ligado nas lasanhas
da vida automobilística. De acordo com pessoas com conhecimento no assunto, a apuração ainda está em fase intermediária, com diversas frentes abertas e pontos pendentes de aprofundamento. Assim, investigações afirmam medidas mais incisivas só serão adotadas quando a roubo será um blá blá blá, né? A gente sabe que não precisaria nem de investigação para provar o quanto o Alexandre de Moraes e o STF estão envolvidos nessa paçoca toda do Banco Master, né? E o Mendonça descobriu que o pessoal estava usando os óculos Ray-Ban da Meta, sabe? A Ray-Ban lançou uns óculos da Meta, que é dona do Facebook e no Instagram, que grava, são óculos inteligentes. Então, o André Mendonça descobriu que estavam usando óculos Ray-Ban com câmera para burlar os documentos da Polícia Federal sobre Vorcar. Então o pessoal devia estar entrando lá no cofre que é fechado com esse óculos e gravando e tirando fotos dos documentos. Ele até disse assim: isso é errado, isso não se faz. Essas foram as palavras do ministro do STF, André Mendonça, sobre parlamentares e assessores da CPMI e do INSS que tiveram acesso à sala cofre da comissão em seu discurso na sessão plenária no último dia 26, ao defender seu voto vencido pela prorrogação da CPMI. Tem essa também, né? Essa quadrilha que você está vendo aqui, barraram uma investigação de um crime. Nenhum desses paspalhos aqui receberam um voto sequer para barrar uma investigação feita por parlamentares legitimamente eleitos por mim, por você, para poder investigar as roubalheiras do desgoverno do pudim de pinga, né? Então, o STF está invadindo prerrogativas, na verdade já invadiu, né? Desde 2019 que o STF já vem governando o país. Nós não temos mais, eu sempre falo, nós não temos mais o Congresso, nós não temos mais Senado, nós não temos mais direção, nós não temos mais nada além de um bêbado na presidência e um governo instituído pelo STF, uma instituição tão importante aqui no Brasil, né? Tem quase 200 anos o STF, que está corroída por esse bando de paspalhos aqui que deveriam ser retirados no tapa de lá, né? A instituição deveria ser renovada, as regras do STF deveriam ser renovadas, porque é um absurdo que o cara tenha um cargo vitalício. Quando o cara tem um cargo vitalício, ele entra lá e, com 40 anos e só sai com 75, ele considera que o STF é a casa dele. Por quê? Porque ele já fez conluios, ele já tomou conta de tudo, da administração do STF, já fez favor para um monte de gente que deve favores para ele, então para eles, né? Então eles têm as costas quentes para poder fazer o que eles querem. E a gente vê aqui uma Câmara dos Deputados inócua, que não presta para bosta nenhuma, um Senado vagabundo, um Senado de corruptos, que não impede que esses caras aqui governem o Brasil. Eu falo assim porque aí vem eu gosto muito do Nicolas, eu gosto do Van Hatten, eu gosto muito desses deputados, do Geyer, por exemplo, são ótimos, mas eles não têm o poder de embarrear, vamos dizer assim, o Congresso e o Senado. Eles tinham que fazer uma coligação lá, uma articulação para poder fechar o Congresso, para poder fechar o Senado e nada mais funcionar até que esses sujeitos aqui, essas criaturas, sejam chutadas do STF para que a instituição volte a funcionar da maneira correta. Conforme revelou a coluna, Mendonça lacrou a sala e proibiu o acesso de qualquer um dos senadores, e asseclas. Olha só a palavra que ele usa, asseclas, né? Porque descobriu que algum deles usaram óculos Ray-Ban da Meta, o Wayfarer de segunda geração, que custa R$4.000. Com a microcâmera para filmar e fotografar imagens e vídeos, documentos sigilosos do inquérito da Polícia Federal do banqueiro Daniel Vorcar. Então não adianta ter uma sala cofre se quem entra na sala cofre está equipado com uma câmera para fazer espionagem, né? Ficaram para trás na gaveta o relatório com mais de 200 pedidos de indiciamento e as vistas cegas dos seus membros sobre espiões tecnológicos. A Polícia Legislativa não recebeu uma solicitação sequer para investigar a denúncia, vinda de um ministro da mais alta corte judiciária.
Então, caras, esse é o país em que nós vivemos, onde os desmandos, a lei não é cumprida, a Constituição é destruída e assim vamos vivendo. Parece que esse negócio do Vorcaro vai ter assunto para até 2058, né? Se forem continuar com essas reportagens, com essas denúncias e ninguém fazer nada, essa novela vai se estender até 2058. Quiçá os nossos netos nunca saberão o desfecho disso, que no final eu tenho certeza que vai virar pizza. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Verifiquem a sua inscrição aqui no canal e cliquem no sininho, para o sininho avisar para o YouTube, avisar para vocês quando tiver vídeos novos aqui no canal. Então, portanto, verifiquem a sua inscrição, porque o YouTube desinscreve as pessoas e elas não estão sabendo, de repente, o canal do Carlos sumiu. Não sumiu, porque o YouTube desfez a sua inscrição. Então vai lá, se inscreve no canal, dá um joinha e compartilha esse vídeo. Obrigado pela sua companhia, daqui a pouco a gente volta. Até já.